Hoje a nossa leitura expositiva de Marcos, capítulo 12, do versículo 35 ao 44. Eu vou fazer uma breve retomada do que a gente vem falando nessas quintas-feiras, porque nós temos que lembrar que Marcos organizou a narrativa a respeito de Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus, e nesse momento do livro, no capítulo 12, desde o 11 ao 12, ele organiza alguns blocos de discussões dos religiosos com Jesus no pátio do templo, tá certo? E um dos pedaços desse texto que a gente vai ler, metade dele ali, você vai ver quantos versículos, ainda diz respeito a esse bloco de discussão com um diferencial. As outras discussões, os líderes incitaram Jesus com as perguntas. Nesse caso aqui, Jesus, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde, porque ele gostaria que ele pretendia, e fez isso que pretendia, explicar a respeito dele próprio, usando, inclusive, um texto do Antigo Testamento, tá bom? Que a gente vai ver aqui, muito interessante. Então, vamos retomar algumas notas, a nota passada para a gente fazer isso num contexto que a gente está falando. Então, retomando as duas aulas passadas, 2 ou 3, não me lembro, coloquei 2 aqui. Temos nesta passagem 4 tipos principais de perguntas rabínicas, você lembra disso? Então, olha só, a pergunta de sabedoria, que está aqui no texto que a gente já estudou, capítulo 12, de 13 a 17, que eles fizeram para Jesus. Uma pergunta de zombaria, lembra que eles quiseram zombar da doutrina da ressurreição, os saduceus tentaram fazer isso, no capítulo 12, 18 a 27, uma pergunta de conduta moral, onde Jesus, ele fala ali o resumo dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, alma, entendimento, força, e ao próximo como a ti mesmo, que a gente viu a semana passada, então aqui de conduta moral, e hoje, como parte desse bloquinho que Marcos está narrando a respeito dessas perguntas e respostas, ao contrário do que foi feito antes, aqui Jesus próprio levanta uma questão sobre exegese bíblica. Exegese é o quê? Interpretação da Torá, na verdade aqui de um salmo do Antigo Testamento. E acerca de uma aparente contradição na passagem. E ele explica essa passagem, ele interpreta essa passagem à luz de quem ele é, que é justamente isso o que Marcos está querendo deixar, o que Jesus é. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós vamos ver isso nessa passagem. Por meio destas discussões, nós vamos lembrar, Jesus é retratado como aquele que tem verdadeiro conhecimento e autoridade sobre questões da Torá. Ele, e não os líderes, é o verdadeiro intérprete da lei. Jesus é o verdadeiro intérprete da lei, da Torá, de todo o Antigo Testamento. Na verdade, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus, e nele se cumprem as promessas e se inicia, então, o reino de Deus, que será plenificado, uma palavra que um amigo meu usou um dia, e eu guardei, um amigo pastor do coração, pastor Paulo Moral, ele usou essa palavra, e é justamente isso que vai acontecer, uma planificação, se tornar de forma plena, o reino de Deus vai ser implantado em todas as dimensões, não só no coração do homem e pontualmente algumas questões, mas virá para realmente trazer o governo de Deus em toda a criação, no universo, em tudo que existe, invisível e visível, será convergido ali na pessoa e na obra de Cristo, tá certo? Colossenses fala isso. Vamos lá, então, retomando ainda a passagem agora, a partir de hoje, a ideia central dessa passagem que a gente vai ler. Nós vamos ver 3 narrativas finais apresentadas juntas, como o ensino de Jesus na área do templo. Jesus narra aqui, ele narra sobre o Messias Rei, que é ele próprio. Ele adverte acerca dos escribas hipócritas, a gente vai ver. E Jesus contrasta os escribas com a viúva humilde, que entrega a Deus tudo que ela tem. Então, é disso que se trata o texto que a gente vai ler. Mais uma anotação.
há um contraste duplo no texto que você vai prestar atenção. Eu sempre esqueço, meu irmão, deixa eu fazer isso que é melhor para vocês. Entre a verdadeira natureza de Jesus como Senhor e a depravação dos escribas. Então, existe um contraste. O senhorio de Jesus, representado ali no Antigo Testamento e cumprido nele, e os escribas, que se achavam senhores da lei de algumas coisas, a depravação deles e o caráter, o mau caráter que eles tinham diante de Deus. 2, entre a perversidade dos escribas e a viúva como símbolo de verdadeira devoção e discipulado radical, né? Uma entrega de adoração que essa viúva representa nesse caso, que Jesus está ali notando isso, falando sobre isso. Então, lendo o texto, Marcos 12, 35. Essa anotação, você tem que lembrar que não está no texto, fui eu que fiz, tá bom? Isso aqui, ó. Discussão rabínica de exegese bíblica acerca da aparente contradição entre passagens. Então, vamos lá. Jesus, ensinando no templo, perguntou. Então, lembra, depois daquelas discussões, ainda no templo, ensinando, Jesus pergunta. Olha a pergunta que Jesus faz. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Então, a pergunta de Jesus é a seguinte. Ele está dizendo o que os escribas interpretavam. Os escribas, aqueles que interpretavam a lei, que interpretavam a Torá, que interpretavam os salmos, eles diziam que o Cristo, quem é o Cristo? O ungido de Deus, que ia resolver o problema da humanidade, do povo de Israel, trazer o reino de Deus, tá? Esse ungido, prometido, esse que é o verdadeiro profeta que religaria a humanidade com Deus, o verdadeiro sumo sacerdote que perdoaria o pecado da humanidade, o verdadeiro rei que implantaria o governo de Deus e venceria o maior inimigo do povo de Deus, o engano de Satanás, o engano do inimigo, né? Tudo isso aí nós entendemos pelo Novo Testamento, obviamente, uma leitura, né, que interpreta à luz do Novo Testamento as escrituras do Antigo. Mas os escribas, eles entendiam já que Cristo, esse ungido, ele era filho de Davi. Olha que interessante. Vamos para as anotações. Versículo 35. Essa pergunta que Jesus está fazendo é uma pergunta retórica, né? Pergunta de argumentação ali, de conversa, não era exatamente para eles responderem, era uma coisa que eles já sabiam, ele está fazendo uma pergunta retórica, né? Então, deixa eu melhorar a leitura que eu fiz aqui. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? É uma pergunta afirmando, porque os escribas dizem. Então, ele está perguntando, como que eles falam isso? Por que eles falam isso? Me explica o que eles entendem a respeito disso. É uma pergunta retórica para levantar uma conversa e um ensino que Jesus vai colocar agora. Então, essa pergunta retórica é dirigida aos líderes e ao povo. A maioria dos israelitas sabia a resposta a essa pergunta. No Antigo Testamento, a aliança davídica prometia que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Presta atenção, isso está lá em 2 Samuel 7, é uma aliança que Deus faz, né, com a casa de Davi. Quando a linhagem de Davi deixou de reinar, perto do final da monarquia dividida, a promessa da aliança passou a girar em torno da vinda daquele que cumpriria a profecia, aquele que iria tomar o trono do reinado novamente e que iria estabelecer um reino, um trono, para sempre. Então, o povo de Israel esperava esse prometido. Esse prometido, esse Cristo, essa profecia messiânica, esse Messias é esperado pelo povo de Israel. Era esperado e é até hoje porque eles não reconheceram Jesus, que ele é o Messias verdadeiro, que passou desapercebido para muitos judeus. Mas na época existia essa expectativa. E o que acontece aqui nós vamos ver. Quando a linhagem de Davi deixou de reinar,
perto do final da monarquia, a promessa da aliança passou a girar em torno da vinda daquele que cumpriria a profecia. E chamou essa figura messiânica de renovo justo de Davi. Isso é um termo messiânico, falando que do renovo, daquele que seria, que brotaria novamente, que traria a profecia em cumprimento para uma linhagem, né, e um reino eterno. Esse broto, esse tronco de Jessé, esse filho que vem de Jessé, né, da raiz de Davi. Então, ele seria o quê? Um renovo. Tem todos os textos aí para quem depois quiser rever e ler, tudo bem? Na literatura do Segundo Templo, não tem como explicar isso aqui, mas, gente, entre o Antigo Testamento escrito hebreu e mais ou menos isso, nós falamos os 400 anos até os primeiros escritos do Novo Testamento, existiu muito escrito chamado literatura do Segundo Templo, tá bom? Essa literatura, ela não é reconhecida como uma literatura inspirada, não está na nossa Bíblia, né? Alguns são apócrifos, mas essa literatura, ela foi escrita pela história, pessoas do povo judeu. E ali existia pessoas falando sobre Deus, falando sobre o Messias, falando das dificuldades, falando das revoltas, das guerras do povo. Então tinha gente escrevendo. Essa literatura do Segundo Templo, né? Na literatura deles, o Messias é chamado por várias vezes de filho de Davi. E é interessante que esse termo, filho de Davi, foi usado pelo cego Bartimeu, quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Então, esse termo, filho de Davi, ele era um termo messiânico, não tem exatamente na nossa Bíblia, tá? Mas existia esse termo na literatura do Segundo Templo. Então, renovo justo de Davi, tronco de Jessé, renovo, filho de Davi, tudo isso aí estava ligado, então, à figura messiânica que viria e que eles esperavam de todo o coração. Por quê? Porque iria libertá-los e trazer o reino de Deus, esse reino que seria para sempre. Tudo bem? Então, vamos lá. E é exatamente isso que Jesus está lidando com eles. Como dizem os escribas, que o Messias, lembra que Cristo e Messias é a mesma coisa, um falando em hebraico e outro em grego, é o filho de Davi. Aí Jesus fala, no versículo 36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Jesus cita agora o Salmo 110:1. Ele cita o Salmo 110:1. Tá bom? Antes de eu ler o texto que Jesus está falando, presta aqui, ó, Salmo 110:1. Vamos ler? Salmo de Davi, disse o Senhor a meu Senhor. Você percebe que essa tradução traz essa palavra Senhor maiúsculo? Algumas traduções, se você olhar na sua Bíblia, várias traduções fazem isso. Por quê? Todas as vezes no Antigo Testamento que a palavra Senhor está maiúsculo, é o nome de Deus impronunciável, né? Que hoje nós falamos, Yahvé, né? Chamamos de várias formatações, Jeová, que não é uma fala muito adequada, né? Então, acontece que o nome de Deus é pronunciado aqui, é escrito aqui, nesse momento. Então, está falando do nome de Deus pactual, do nome do Deus da aliança de Israel. Então, disse o Deus de Israel, o Deus da aliança. Esse Senhor, esse Deus da aliança, o que ele fala? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, vamos lá. E vamos usar assim. Yahvé está falando para o Senhor de Davi. O que o Yahvé está falando ao Senhor de Davi? Sente-se à minha direita. Olha o que Yahvé está falando ao Senhor de Davi. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, o que Yahvé está falando? Ele está falando que vai ter um Senhor de Davi, que Yahvé vai colocar os inimigos debaixo dos pés desse outro Senhor. Esse Senhor aqui é uma figura messiânica, é o Messias, é o Cristo.
Tudo bem? Está me acompanhando? E você vai ver agora como Jesus explica esse texto, porque isso aqui está falando dele próprio, do próprio Jesus. Então vamos voltar para Marcos. Olha lá que interessante. Ele cita o Salmo 110 aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então disse Yahvé ao meu Senhor. Tá certo? Então olha lá. Jesus cita o Salmo 110, um salmo de coroação. É o texto do Antigo Testamento que aparece com mais frequência no Novo Testamento. Ele aparece em 33 citações ou alusões. Então, um salmo importantíssimo, importantíssimo, messiânico, que foi citado ou feito referência a ela, alusões a ele, 33 vezes no Novo Testamento. É possível que neste salmo a intenção do salmista era dizer: o Senhor, que é Yahvé, disse a meu Senhor Messias. Não era possível, é exatamente isso que ele está falando, que Jesus interpreta assim o texto. Costuma-se considerar que antigamente meu Senhor era uma referência aos reis de Israel, e que a expressão passou a ter ênfase messiânica no primeiro século. De qualquer modo, o significado aqui é messiânico, algo plenamente aceitável no tempo de Jesus. Então, os próprios escribas entendiam que o Cristo era o filho de Davi e que esse texto era um texto messiânico. Só que o que Jesus estava querendo falar ali era muito mais do que o entendimento dos escribas. Ele estava colocando eles em xeque numa questão que a gente vai ver aqui. Então, o salmo é esse inteiro. Disse o Senhor a meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele cita exatamente o texto. Então, mais uma anotação. Esse passa a ser o principal texto de comprovação da exaltação de Jesus. Então tem aí os textos, tá? Atos 2, Romanos 8, 1 Coríntios 15, Colossenses 3, tem vários textos que vão mostrar em que a mão direita, quando ele fala da mão direita, se refere ao lugar, mão direita ali é um símbolo, uma metáfora para o lugar de poder, de glória, a posição e a função de intermediário entre o céu e a terra, para servir de regente de Deus na terra e no céu. É exatamente isso que Yahvé vai fazer com o Messias, colocá-lo à sua mão direita, dar a ele glória, posição, função de regente dele na terra e no céu. Isso é o que o texto está dizendo, tá certo? E aí ele continua, Jesus falando, olha que interessante, aqui, ele fala assim, o próprio Davi, gente, o próprio Davi, centenas de anos antes de Jesus, que é o Cristo, que é o Senhor lá, está me acompanhando, tudo bem? O próprio Davi chama o Cristo de Senhor, mas o Cristo não tinha nem nascido. E o Cristo é filho de Davi. Como? Olha como entender isso, gente. É isso que Jesus está colocando na cabeça deles aí. Então, o próprio Davi chama o Cristo, o Messias, de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Gente, tá entendendo aí? Olha lá, volta aqui. Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? E é verdade. Aí Jesus coloca uma questão de interpretação. Como ele é filho de Davi, se o próprio Davi chama o Cristo de Senhor? Então, como ele pode ser filho de Davi? Como que o filho de Davi pode ser senhor de Davi? Jesus está mostrando que o Cristo tem uma natureza anterior a Davi, que ele existia, ele pré-existia. Ele existia antes de encarnar. Por isso que Marcos, ele está falando que Jesus não é só o Messias. Ele é o Messias que é o Filho de Deus. Então, esse Filho de Deus, que se tornaria Messias na encarnação, ele já era Senhor de Davi.
Tá me entendendo? Olha que coisa extraordinária. É justamente isso que os escribas tinham dificuldade de entender, que Jesus está falando dele próprio. Eu já existia. Eu era o Senhor de Davi, e eu agora sou o filho de Davi, da linhagem natural e humana. Mas da linhagem eterna, eu sou filho de Deus. Da natureza humana, eu sou filho de Davi. E a partir disso, se caracteriza, então, a natureza e a identidade de Jesus. Ele é o filho de Davi, portanto, ele é o Cristo, mas ele é o filho de Deus, que já existia antes de nascer como homem, que era o Senhor de Davi, do Salmo 110. Gente, é extraordinário, né? É fantástico aqui, os escribas ficavam todos admirados aqui, não conseguiu entender tudo, né? E você vai ver a reação, a multidão aqui ouvia com prazer esse ensino. Tá? Mas antes um destaque aqui, o último dessa passagem, dessa última pergunta. Não se pode dizer que Jesus rejeita a sua condição de filho de Davi, óbvio não, como eu já expliquei. Pois ele a aceitou em várias ocasiões. Ele é o filho de Davi, mas da perspectiva de uma linhagem natural. Mas ele também é o Senhor de Davi, de uma perspectiva que ele já existia na eternidade como filho de Deus. Antes, Jesus está dizendo que ele é mais que filho de Davi, ele é Senhor de Davi. O que Jesus quer mostrar é, uma vez que Davi chama o Messias de meu Senhor, é necessário que ele seja mais do que seu filho. Aquele entronizado à mão direita de Yahvé precisa ser Senhor de Davi. Aqui Jesus eleva de forma decisiva a condição do Messias. O Messias, então, não é só um ser humano da linhagem. Gente, isso é extremamente importante. Sabe por quê? Os judeus ortodoxos, aqueles que mantêm a fé judaica mesmo, né, prática da fé, eles esperam o Messias até hoje. Mas eles esperam um tipo de Messias humano. Eles não esperam um Messias divino. Eles não esperam um Messias que é filho de Deus no sentido de eterno. Para eles é um Messias, é um homem político, militar, né? É um homem que representa ali como um rei de poder, de grande poder e articulação política, que vai livrá-los de toda a opressão política, econômica e social. Eles esperam esse momento desse governo ser estabelecido. Até hoje, essa é a expectativa do povo judeu. O que Jesus está falando é que o Messias não é só humano. Ele não é só um rei da linhagem de Davi que vai reinar, estabelecer um reino na terra, né? Um governo, como outro qualquer, um bom governo ou o melhor governo que existiu em Israel. Não é só isso. Ele é o Senhor de Davi, ele pré-existir, ele é o Filho de Deus. Então, a condição do Messias aqui é elevada à altura de alguém que já existia, o eterno que já existia, o Verbo eterno, como João diz, o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele se encarnou, ele se torna a figura messiânica, então ali nasce o Cristo, nasce o Messias, mas o Messias que já existia como Filho de Deus. Espero estar ficando claro, porque isso é extremamente importante, é o cerne de muitas coisas do que nós chamamos de evangelho. A boa notícia está relacionada a isso, que Jesus é o Messias, e ele é o Filho de Deus. Se ele é o Messias, o Filho de Deus, só ele é capaz de reconciliar a humanidade com Deus. Essa é a mensagem do evangelho. Só ele é capaz de resolver o verdadeiro problema do ser humano. Só ele é capaz de justificar a humanidade diante de Deus, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele não é apenas o Messias, mas o Filho de Deus e Senhor. Aqui a gente encerra esse bloco, espero você ter entendido. E Jesus continua no versículo 38. E ao ensinar, Jesus dizia, depois desse ensino, ele continuou ensinando. Cuidado com os escribas, né? Que tipo de escriba aí que tem que tomar cuidado? Cuidado com os escribas. Qual escriba? Não é com todos, gente. Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, né? Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Então, cuidado com os líderes religiosos, com aqueles que acham que representam a Deus,
que estão buscando isso. Buscando o quê? Vamos lá, o que são vestes talares, né? Os escribas são apresentados em contraste nítido com Jesus. A voz imbuída de autoridade acerca da Torá é Jesus, não os escribas. Aqui Jesus expõe o orgulho dos escribas, sua exigência de atenção e a avareza deles. Vestes longas são aquelas usadas especialmente durante festas, ou trajes caros, adornados de homens abastados, que visam ostentar proeminência na comunidade, talvez ambas as coisas. Esse modo de vestir levava as pessoas nas praças e nas ruas a destacá-los como indivíduos dignos de respeito. Então, era um tipo de roupa que queria que eles fossem destacados em praça pública e até chamados do que? De rabi, de mestres. Eles queriam, eles desejavam, esse orgulho estava dentro deles. Eles queriam ser os representantes, né, de Deus de uma forma externa, para receber as honras, honrarias, o status, né? Então, eles queriam se sentir numa condição superior na sociedade. E Jesus está expondo esses escribas aqui. Eles buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Querem os primeiros lugares, lugares o quê? De destaque, de honra. E os primeiros lugares dos banquetes. Querem ser servidos né, com a honraria primeira. E Jesus está expondo esses escribas aí, cuidado com eles. Porque eles gostam do orgulho, eles gostam da aparência, eles gostam da aparência da religiosidade, eles gostam do status social. Eles não estão buscando a verdade do que eu acabei de ensinar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles não estão fazendo isso. Jesus expõe. Gente, ele está falando isso e os escribas estão lá. Você lembra disso? No templo, na praça pública do templo, no lugar de discussão do templo, no pórtico, onde estava a multidão, os saduceus, os fariseus, os escribas, Jesus ali na lata. Olha, cuidado com os escribas que gostam de ficar buscando essas coisas. E eles ouvindo. Imagina eles mordendo, né, os dentes ali de raiva, querendo se livrar de Jesus e não conseguia. E a multidão se admirava do ensino de Jesus. Olha aqui, eles buscam prestígio social, honra, glória, uma busca que transgride o primeiro mandamento, porque eles estão se amando mais do que amando a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus mostra que esses escribas estão transgredindo a própria lei que o escriba anterior falou. É isso mesmo, Jesus, tem que amar a Deus mesmo sobre todas as coisas. Mas eles amam mais o status social, mais a religião deles, a honra própria, né? Eles amam a sua glória, as suas próprias coisas terrenas, o status que eles têm na sociedade, né? Os primeiros lugares, eles amam isso mais que a Deus. Jesus está expondo isso, gente, de forma clara aqui. E olha mais o que esses homens fazem, devoram as casas das viúvas. Além de buscar a glória própria, desonrando a glória direta de Deus, eles agora ferem o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Eles deixam de amar as pessoas que Deus, na cultura judaica, mandava cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Porque eram pessoas vulneráveis na sociedade judaica da época. E eles falam, além de eles não ajudar as viúvas, além de não ajudar as viúvas, além de não cuidar das mulheres viúvas que estão passando necessidade, por causa da estrutura social na época que existia, as viúvas, se elas não cuidassem de alguma questão de sustento após o falecimento, né, do marido, e não tivesse filhos, ou o filho tivesse constituído outra família, elas passavam por várias dificuldades. E quem tinha que cuidar? O povo judeu, a comunidade tinha que cuidar dessas mulheres, para elas não passarem necessidades básicas e fundamentais. Além deles não ajudarem as viúvas, eles ainda devoravam as casas delas. Ia lá e tirava até mesmo o que elas tinham. Gente, olha o tipo de gente religiosa que está querendo aí representar a Deus. E Jesus está expondo essas pessoas, né, na cara deles ali, que toda a pompa religiosa deles não vale de nada, porque eles não amam a Deus sobre todas as coisas e não cumprem o segundo mandamento, não cuidam nem das viúvas, olha lá o próximo, né, como a eles mesmos. Então,
Olha lá. E para justificar, para eles se justificar, porque eles fazem isso, já que eu não estou cuidando dos pobres, não estou cuidando das viúvas, já que eu não estou amando as pessoas, não estou cuidando das pessoas vulneráveis, o que eu vou fazer? Vou fazer oração, vou orar bastante, longas orações. Olha o que Jesus fala para eles. Além de vocês buscarem glória própria, honra própria, prestígio social, não dar a glória a Deus que é devida, devorar a casa das viúvas e não cuidar delas como vocês deveriam fazer, ainda querem se justificar fazendo rituais religiosos longos, longas orações, né, para mais ainda se justificar e se aparecer e para ser dados aos outros, aos olhos dos outros, porque para Deus eles não estavam enganando, mas aos olhos dos outros como devotos, homens piedosos. Gente, é terrível a capa de religiosos, por isso que em outros textos, né, Jesus chama esses homens do que de raça de víbora, parede branqueada, sepulcro caiado, né? Sepulcro caiado é aquele sepulcro que a gente fala, né, que passa cal por fora e dentro tá podre, cheio de podridão. Essa é a vida desses homens religiosos, uma capa e uma vida interior toda desregrada com Deus, totalmente ao contrário do que eles falam e demonstram para a sociedade de forma exterior. Gente, é terrível. E Jesus fala algo aqui seríssimo, né? Estes sofrerão juízo muito severo. Tá certo? Aqui há a transgressão do segundo mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Aqui eles estão deixando de amar ao próximo, amando a si próprio, né? Olha só que terrível. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Tá? Aqui é interessante, essas caixas de oferta ficavam no pátio das mulheres. Eram 13 caixas que existiam ali, gasofiláceos, né? Caixas de oferta, para diversos tipos de oferta. Não apenas o imposto do templo, mas também ofertas voluntárias. Cada uma das caixas tinha uma abertura em forma de trombeta, e era possível ouvir o tinido, tilintar das moedas que os ricos depositavam. E jogava as moedinhas lá, tem bastante moeda, né? Caía lá naquelas, e todo mundo olha como eles são piedosos, como eles estão doando as coisas para o templo de Deus, e assim era ainda a continuidade das aparências desses homens. Terrível. E Jesus continua aqui, então, olha lá o que ele fala. Perdão, gente. Só um momentinho que eu bati o dedo no lugar errado aqui. Sentado diante da caixa, Jesus sentou diante do gasofilácio desse, ele estava olhando como o povo lançava o dinheiro ali, como eles ofertavam. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Gente, é moedinha bem fajutinha mesmo. Lendo aqui, essas 2 moedinhas dava, olha lá, para comprar uma refeição no dia que ela ia comer e morrer se ela tivesse sem dinheiro para fazer isso. Então, esse foi o tipo ela entregou tudo que ela tinha, literalmente. As viúvas eram, com frequência, os membros mais vulneráveis, desamparados da sociedade. Os bens dos maridos iam para os filhos do sexo masculino, e caso as viúvas não tivessem guardado seu dote, dependiam do cuidado das famílias nucleares. Muitas vezes não recebiam esse cuidado, ficavam desamparadas. Os 2 leptons, que são essas 2 moedinhas, as menores de todas as moedas, da viúva, valia 1/6, né, 1,64 avos aí, do denário. O que mal dava para pagar por uma refeição pequena. Ela era extremamente pobre, realmente, aqui, tá? Então, essa mulher lança então, as moedinhas que ela tinha, gente. E chamando os discípulos, Jesus disse, olha o que Jesus fala ali. Jesus chama os discípulos, vem aqui. Em verdade lhes digo que essa viúva, pobre, lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. E olha que tinha rico dando dinheiro ali, hein? Mas ela deu tudo. Ela deu a vida dela, ela deu a sobrevivência dela. Ela devotou ali, ela derramou
a existência dela em oferta a Deus ali, gente. É isso que está ali nesse momento em jogo. A oferta da viúva não apenas excede as doações dos ricos, mas também faz um contraste gritante com os escribas, que defraudavam as viúvas, como a gente já viu, representadas por essa mulher piedosa. Enquanto os escribas roubavam os pobres com sua ganância, os ricos se exibiam com as suas ofertas, a mulher pobre deu ao Senhor tudo o que tinha. Gente, olha que fantástico que Jesus está falando para os discípulos. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui na sociedade, como está bagunçado? Os escribas eram para cuidar das viúvas. Eles roubam as viúvas com a sua ganância. Os ricos eram para ajudar e cuidar dos outros, porque eles têm mais. Eles se exibem com as suas ofertas. E a mulher pobre, que era para ser amparada, ela dá tudo o que tem e oferta ao Senhor e se torna o exemplo de devoção, de vida piedosa diante de Deus e para os discípulos ali. Tá? É um baita de um ensino de Jesus, gente. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, a viúva pobre, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. O que nós damos a Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, né? O que os escribas estavam dando a Deus? Nada, vazio, aparência. O que os ricos estavam dando a Deus? Nada, o que sobrava, o resto. E o que nós damos a Deus? O resto do tempo, o resto da força, o resto do que nós sabemos, o resto do que nós desejamos, restos. Essa é uma grande questão, né? Deus quer a nossa vida. Deus quer a inteireza do nosso ser em todos os momentos da nossa vida, entregue à vontade dele, cumprindo os mandamentos que ele ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. É isso aí que a gente tem que entender que está dentro desse contexto. Então é bem provável que Jesus considere a viúva um excelente exemplo de verdadeiro discipulado, alguém que deu tudo o que possuía a Deus. Portanto, ela é mais um dos pequeninos que ilustra a entrega radical. Ela fez o que o jovem rico não conseguiu fazer. Lembra do jovem rico? Entregar tudo a Deus. Portanto, fica a mensagem desse bloco que nós falamos até hoje, nessas quintas-feiras. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo. Entregar tudo o que temos, somos a Deus, tudo e não o resto. O melhor do nosso pensamento, o melhor do nosso vigor, o melhor da nossa força, o melhor do nosso intelecto, o melhor dos nossos afetos, nós entregarmos a Deus numa vida de compromisso, gente. Eu não estou falando de coisas externas como os escribas, eu estou falando de um compromisso interno, verdadeiro, do nosso coração, fiel, leal à vontade de Deus. Há uma entrega de coração, de aliança realmente, uma nova aliança pelo sangue de Cristo, uma nova aliança realmente que ele que deu pela cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição, e entendemos e vivemos realmente esse Jesus que é o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso profeta, o nosso sumo sacerdote, o nosso rei, o nosso Kyrios, o nosso Senhor Supremo, o Senhor Supremo da nossa existência, que esse Jesus deve, portanto, governar a nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos de futuro, o nosso desejo máximo pela eternidade, apesar das circunstâncias da vida e das dificuldades que nós enfrentamos nessa terra. Uma entrega total. É isso que ele deseja, espera de nós, e que o Espírito Santo nos ajude a nos entregar nessa devoção, nesse ato de uma vida de adoração a Deus de forma plena e integral.